Eu quero ir antes, não sei se a gente pode voltar antes da primeira vinda. Eu quero saber a persona, o indivíduo, não sei como a gente chama, de Cristo, se ele sempre existiu como Deus, ou ele foi criado, ou tem um momento em que ele... Eu queria entender, eu não entendo direito essa parte. Porque Deus é Pai e Filho, que é Cristo e o Espírito Santo, mas eles são todos o Verbo, eles são todos os criadores. Como funciona isso? Então, a Trindade é um dos mistérios mais... a gente pode compreender, mas não compreender com toda a profundidade, né? A Bíblia diz que Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um, né? E na verdade é Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Agora, Cristo, antes de nascer, ele já era Deus eterno. Só que ele é o Verbo, é o Logos, né? Lá em João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que significa era o Verbo? Então, o Verbo é o Logos, a palavra grega lá é Logos. É a própria essência de Deus. É a ação? Não, é a pessoa do Deus Filho que cria todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, está falando de Cristo, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, eu diria o seguinte, Deus, ele é o arquiteto que concebeu. Tá. E ele criou através da palavra. Quem é a palavra? O Verbo. É Jesus. E o Espírito Santo supervisionou. A gente vê isso lá no Gênesis, né? No Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali é Elohim, que é plural. Deuses? Na verdade, os judeus vão dizer que é um plural de majestade, sim, que na verdade é uma forma de dizer, uma forma culta de dizer que Deus é um só. Mas ali é um plural. E quando você vê depois Deus falando sobre criar, né, o ser humano, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quem criou o homem também? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Cristo, antes de encarnar, ele era Deus Filho. Eternamente com Deus, nunca foi criado, né? Existem algumas seitas que dizem que ele foi criado. Por exemplo, os mormons dizem que tanto Jesus quanto o diabo são irmãos. Entendeu? E que eles não são Deus. Eles são criados por Deus. São seres poderosos, mas não são Deus. Mas segundo a ortodoxia da Bíblia, o Filho é Deus tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito Santo. Eles são três em um. Existem várias maneiras de você entender isso. Por exemplo, a água. A água você tem o estado sólido, líquido e gasoso, mas é H2O. É a mesma água. Então são manifestações da mesma pessoa de três maneiras diferentes. São três manifestações, três... Você não pode dizer que são três deuses, mas são três pessoas numa só. Entendeu? Mas Jesus, antes de encarnar, ele já existia. E na Bíblia é interessante porque muitas vezes ele aparece como mensageiro de Javé. Ah, é? Lá na tradução para o português, fala anjo do Senhor. Mas no original é Malach Yahweh. Malach é anjo, mas é também mensageiro. Porque quando você fala de anjo, parece que é um ser criado, né? Certo. Os anjos foram criados, mas o anjo do Senhor não. Ele não é criado. E uma diferença também de todos os demais anjos, porque, por exemplo, quando alguém tem uma visão de um anjo qualquer, ele é um ser extraordinário. Então, normalmente a pessoa não aguenta ficar de pé, ela cai em adoração. E os anjos, quando eles são anjos criados, eles falam, olha, não me adore, levanta, eu sou servo do Altíssimo como você. Mas o anjo do Senhor não, ele aceita adoração. Então tem algumas manifestações, por exemplo, quando Moisés está diante da sarça ardente, lembra dessa história? Né? Que ele vai lá, ele vê um arbusto que pega fogo, e aí de repente... No arbusto vem uma voz que diz, olha, tira as sandálias dos seus pés porque esse lugar é santo. E aí ele tira e ali Deus fala com ele. Ali é o Senhor Jesus que está falando com ele. E é interessante porque muitos anos depois, né, quando Josué está para cruzar o Jordão para enfrentar a cidade de Jericó, ele tem uma aparição, ele vê um homem com uma espada desembainhada. E aí ele olha, ele percebe que é um ser sobrenatural e ele pergunta, você é um dos nossos ou é do exército inimigo? Aí ele diz, não, eu sou o capitão dos exércitos do Altíssimo.
tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Quer dizer, de novo, ordena que ele tire as sandálias, ou seja, ali é Jesus. Então Jesus já começa a agir antes de aparecer como homem. Agia como o mensageiro. Eu não gosto de usar o anjo do Senhor, porque parece que confunde, é o criatura. Não, é o mensageiro. Hebreus capítulo 1 diz assim, olha, tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, Jesus, quando ele encarna, quando a gente chegar lá nós vamos falar sobre isso, ele é a manifestação exata de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser, como diz a palavra. Mas no Velho Testamento ele já agia. Ele é o verbo que criou todas as coisas. A Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Tem também o trecho que diz assim, né? E o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ele é o Deus Filho, ele é a manifestação exata de quem é Deus. Quando Filipe chegou e perguntou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou igual ao Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Aí os judeus falam, não, mas isso é idolatria, porque tem mais de um Deus, isso é politeísmo. Não é, porque a palavra, tem um texto que eles usam muito, né? Que fala, né, que Deus, ouve ao Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, aí é o Shema Israel, né? E fala que Deus é um, só que essa palavra Echad, um, também se refere a uma unidade que pode ser plural. No caso de Cristo, ele é um com o Pai, é um com o Espírito Santo, mas são pessoas diferentes. Então esse é um mistério que nós não conseguimos quantificar e nem entender completamente, porque extrapola, né, transcende o nosso entendimento. Mas antes da encarnação, ele já atuava muito. Por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isto é uma alusão, isso é João capítulo 1. É uma alusão a Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus o Pai, ele dá o comando, mas quem executa é o Verbo. Porque como é que Deus criou o universo? Pela palavra. Quem é a palavra? É Jesus. E depois, em seguida, o texto diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o Espírito Santo. Então o Pai, o Filho e o Espírito, os três estavam atuando juntamente na criação. Então, a luz, quando se fala faça-se a luz, tem alguma relação com Jesus ou não? Não, Jesus é a luz do mundo também. Mas não é nesse caso. Alguns afirmam que tudo criou a partir da luz que é Jesus, porque ele é o Criador, né? Yehi-or, haja luz, e houve luz. Só que ali não pode ser Jesus, porque Jesus não foi criado, ele já existia. Entendeu? Mas ele é a luz do mundo. João também diz, né? Jesus falou, né? Ele tem diversas metáforas que ele usa para explicar quem ele é. Eu sou o pão da vida, né? Eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Ele usa metáforas para explicar para as pessoas quem ele é. Por exemplo, eu sou a porta. É óbvio que Jesus não é uma porta. Mas assim como uma porta você pode abrir e dar acesso, ele dá acesso a Deus. Entendi. Assim como uma porta ela se fecha e te dá proteção para quem está do lado de dentro, ele também nos dá proteção. Então, ele usa de metáforas. Mas quem é Jesus? É o Deus Filho, é o Verbo de Deus, é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus não é uma criatura, ele é o Criador. E quando se fala em Jesus no Gênesis, já se sabe, já se tinha o plano de ele se encarnar algum dia, ou isso veio pela queda? Não, isso está na eternidade. Ah, é? Desde a eternidade. Veja, nós já falamos aqui sobre... Mas você entendeu, né? Ele não veio por causa da queda. A sua pergunta é espetacular. Se não fosse feito, eu tinha que fazer. Porque ela é muito boa. Porque muita gente pensa que Jesus veio para esse mundo porque o homem pecou. Exato. Não. Ah, não? Ele é eterno.
tudo foi feito por ele e para ele. A Bíblia diz, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que aprove a Deus fazer convergir em Cristo todas as coisas.